É uma satisfação tê-la hoje conosco, doutora Denise. Então, nós estamos, pessoal, hoje com a doutora Denise da Vinha. Ela é parceira também em uma das publicações junto com a professora Rafaela. Tem várias publicações na área de inteligência artificial, é mentora em formação docente, também para o ENAD, né? Presta assessoria para a questão de avaliações do ENAD, também é consultora nesse setor de avaliação de várias instituições e tem desenvolvido um trabalho excelente. Ontem, conversando com uma pessoa muito querida, falei para a Rafa, falei, nossa, como é uma paz conversar com você. Amei o pouco tempo que nós podemos aí já dialogar ontem. E agora a gente vai bater um papo, então, sobre metodologias ágeis, mas com Nossa, foco no que vamos você lá, tem vamos feito, agilizar Denise. isso. Então, Vamos isso. E daí eu agilizar. quero conhecer aí tudo que você tem feito, atuado nessa área, como que pode, que o nosso grupo hoje está com 438 pessoas, né? Tudo coordenado por um grupo de WhatsApp. Temos ali um Instagram também, onde a gente publica as várias informações, inclusive a nossa live vai ficar lá disponível para quem não puder ouvir. E eu agradeço aí, a Rafa acabou de entrar, ok? Tá Ai, entrando ao Rafa! vivo. Oi, Rafa, espero que esteja melhor. Ontem a Rafa estava bem dodói, Tá, né? ela tá bem, ela vai operar, então ela tá bem com essa parte aqui, e é justamente a parte que nós professores pouco usamos, né? Essa Isso. parte toda aqui. Aí uma outra professora, a Bibiana, não sei se ela entrou aqui, que ela também é doutora e também está no Nordeste, inclusive ela está em Fortaleza. Na nossa primeira reunião, as duas se conheceram. A Bibiana é nutricionista, ela efetivou na estadual lá também do Ceará. E a Bibiana ontem conversando também com faringite. Eu falei, nós trabalhamos tanto com essa parte, realmente fica comprometedor. E agora com o clima seco, né? A gente está com muitos problemas aí climáticos e contribui ainda mais. Eu não sofro desse clima seco porque eu estou em Curitiba. Nós estamos no frio, com chuva, entendeu? Em pleno outubro, pleno final de outubro, entrando para novembro, nós continuamos com frio e com chuva. Então, uma delícia. Eu fiquei sabendo, porque eu lembro que eu falei para você, meu pai foi ontem para Curitiba, tá na casa dos Aham. meus tios. E aí hoje eu perguntei, nossa, dá um oi, porque depois que foi não deu notícia, né, que tava tudo bem. Aí ele respondeu, nossa, a noite foi ótima. Fazia muito tempo que eu não dormia uma noite sem ar condicionado. Diz que tá super gostoso. Aqui Então é imagino. condicionado, não faz diferença, não faz muita diferença. Aquecedor faz. Imagino. Então vamos lá, Denise. Você já conhece, né, o livro da Andréia Filatro, junto com a professora Carolina Cavalcante, que é o livro que nós estamos agora em fase de leitura, que é Metodologias Inovativas. A Andréia fez conosco uma live e dialogou um pouquinho sobre a questão da organização que ela fez Uhum. nesse livro, porque daí a gente tem lá as metodologias ágeis, as metodologias imersivas, né? Tá tudo organizado em Ágeis, blocos. ativas, imersivas e analíticas. Isso. E aí eu quero conversar com você. A gente falou que Uhum. nós estamos na fase de leitura agora do bloco das metodologias ágeis. Mas lá na parte das imersivas, das analíticas, a gente tem bastante inteligência artificial. Então, tudo que você puder aí falar do seu trabalho e como você tem desenvolvido, dialogar conosco, não necessariamente precisa ser sobre todos os tópicos lá das ágeis, tá? Mas aí a gente vai dialogando agora. Então, vamos lá, quero conhecer um Uhum. pouquinho mais sobre o seu Então, olha trabalho. só, o que eu gosto, eu não tenho. Minha formação é na área de saúde, então, como todo profissional de saúde, eu não tenho uma formação pedagógica. O que a gente faz é cair de paraquedas no ensino superior, aprender a dar aula e começar a estudar e começar a fazer capacitações por aí. Então, a visão que eu tenho de. Eu mexo com ativação de aprendizagem. Meu primeiro curso foi em 1999. Eu era professora de fisiologia, eu dava aula para curso de medicina, e o curso de medicina para o qual eu dava aula virou o currículo para PBL. Então, a PBL foi a minha primeira capacitação, e desde aquele momento, Aham. como diz Einstein, uma mente que expande jamais volta a ocupar o mesmo lugar de novo, Aham. eu descobri um outro mundo. Só que eu sempre fui uma ilha de inovação num mar de conteudismo. Então, durante muitos anos, o meu interesse só foi crescendo. E eu fui levando aos poucos para a sala de aula o que eu tinha aprendido.
embora no PBL você tenha uma metodologia fechada, ou seja, ela na prática, ela só funciona daquele jeito quando você põe o currículo inteiro para funcionar daquele jeito. E eu dava aula em cursos conteudistas. Então eu fui me interessando muito mais pelas estratégias que geravam. E aí eu fui para a área de neuroprocessos de aprendizagem, neurociências. Então, estratégias que geravam os mesmos neuroprocessos que o PBL provocava na formação que eu tinha feito. Foi aí, então, que eu comecei. Eu fui fazer, aí depois eu fui fazer aprendizagem baseada em projetos, depois eu fui fazer Design Thinking for Education, e aí o mundo foi bloom, né? Isso foi expandindo. No meio dessa trajetória, como eu disse, eu tenho a formação em saúde, então eu sou muito técnica. E aí eu comecei a preparar docentes também, porque aí eu já era avaliadora do INEP, eu já era revisora do BNI-NAD, fui elaboradora, fui revisora durante muitos anos. E aí isso foi tomando outro corpo. Então, eu comecei a ser chamada para capacitar professores. E na minha área, era muito difícil, e eu acho que até hoje é muito difícil, assim, quando a gente fala metodologias ágeis, ativas, analíticas, imersivas e analíticas na progressão, a gente está colocando em caixinha. E o propósito delas é tirar da caixinha. Porque no fundo, você não tem, numa aula, por exemplo, você não usa só uma. Sim. Porque, em geral, quando você vai levar um objeto de conhecimento, ele passa por uma progressão em dois sentidos. Nas categorias do próprio objeto de conhecimento, porque você tem que dar os fatos que deram origem para ele, você tem que conceituar esse objeto de conhecimento, você tem que aplicar, ou seja, você tem que dar procedimentos para ele, e ao final de uma curadoria de aprendizagem, você precisa fazer com que a mente que está aprendendo faça as conexões entre o que ela aprendeu e o que ela já sabia. Isso é taxonomia de Bloom. Olha os efeitos aí, o Instagram com os efeitos. Olha lá, que legal! Então, veja, eu acho que é por aí que começa o papo da gente falar de metodologias. E a partir daí, eu sou uma leitora quanto mais. E aí eu tenho uma grande amiga chamada Rafaela Barreto, que alimenta esse meu vício e me manda livro de presente. Então, pronto, aí tá perdido, né? Aí tá perdido. E aí, no meio das muitas leituras que eu faço, desde 2015 eu capacito professores e trabalho com ativação de aprendizagem, porque, na verdade, não são as metodologias que são ativas, não são as metodologias que são ágeis, são a curadoria que você faz das estratégias que gera neuroprocessos ágeis, neuroprocessos ativos, neuroprocessos imersivos e neuroprocessos analíticos. Mas a expressão metodologias ativas, ela ficou popular. E aí quem não conhece, não estuda, porque eu acho que a grande diferença nas mídias é isso. Eu vejo uma coisa, por exemplo, se eu assistisse essa live e nunca tivesse ouvido falar disso, eu ia anotar as palavras-chave e ia fuçar para tentar saber, gostei, quero saber um pouco mais. Mas a grande maioria começa a repetir as coisas. E aí, nessa repetição, isso se multiplica, isso quase viraliza. Então, o que eu acho muito bacana no trabalho que vocês fazem de leitura é esse momento de parar e refletir. Peraí, de onde isso veio? Para que isso serve? Então, voltando nas minhas muitas leituras, eu cruzei com o livro da professora Andréia Filatro e vi a classificação. Essa classificação, ela fez muito sentido na minha cabeça desde a primeira vez que eu li. Só que para mim faltava o quê? Faltava linkar ela naquilo que eu já trabalhava, que é trabalhar na formação por competências, que é para gerar competências de aprendizagem pela taxonomia de Bloom, competências socioemocionais pelas Big Five, competências do mundo do trabalho, que são anualmente publicadas pelo Fórum Econômico Mundial. Então, quando a gente fala assim, vamos formar por competências,
a gente tem uma tríade básica de competências. As socioemocionais, que são as sociocomportamentais, ou as soft skills, as chamadas, os objetivos educacionais, ou taxonomia de Bloom, que é mais conhecida como taxonomia de Bloom, e você tem as do mundo do trabalho. E o que faz com que e a minha área é ensino superior, então o que eu vou falar é da minha experiência com o ensino superior, tá? E no caso do ensino superior, a gente tem que estar conectado, por causa do processo regulatório do MEC, ele exige nos indicadores da dimensão 1, que é a dimensão didático-pedagógica, pela qual um projeto de curso é avaliado, pela qual os docentes são avaliados, ele exige que eu esteja conectada com o mundo do trabalho. Então, ao longo da minha trajetória, a ideia das 4 metodologias entra assim no meu mundo, né? Entendi. No meu mundo ele entra assim. As ágeis, as ativas, as imersivas e as analíticas, elas vão se alinhar com a taxonomia de Bloom. E elas vão se alinhar com as competências socioemocionais. Então, que coisa feia. Então, passamos a ter uma espécie de uma mandala. Eu preciso saber quais são os neuroprocessos ágeis, já que o nosso assunto são só as ágeis, que são ativados. Para isso, eu preciso saber o que são metodologias ágeis. Eu preciso saber, por exemplo, que elas nascem no mundo do trabalho. Elas estão adaptadas para o mundo educacional, mas elas são metodologias feitas para lidar com projetos, principalmente projetos do mundo da tecnologia. Mas a hora que você lê a história das metodologias ágeis, o que você descobre? Por que eles fizeram o manifesto? Os 17 programadores se reuniram lá em Utah, nos Estados Unidos, em 2001, e fizeram o tal do manifesto das metodologias ágeis. Porque eles enfrentavam o problema que hoje a gente vê muito docente resistente criando. Morosidade nos processos, desconexão entre a pessoa que aprende e o objeto de aprendizagem, ou seja, você dá aulas, e a palavra dar aulas não existe nada mais passado. Passado, entendeu? Não tem nada mais ultrapassado com isso. Então, a praticidade dos processos, os indivíduos e as interações dos indivíduos valem mais do que os documentos que possam estar envolvidos. A colaboração com o cliente, no caso, porque ele nasce no mundo do trabalho, nasce para projetos, né? A colaboração com o cliente, a necessidade de alinhar as expectativas do cliente para com o que o projeto de trabalho, no caso, eles começaram na programação, pretende, e adaptabilidade e flexibilidade. Você precisa reagir às mudanças. Não dá para esperar terminar um projeto, terminar um planejamento para depois você... Então, esses 4 pilares das metodologias ágeis, eles ganharam, a partir de 2002, eles ganharam uma dimensão muito grande no mundo da programação. E eu falo isso também porque, para falar com você, depois você falou comigo, eu tenho 2 filhos que são programadores. Tá? Então, um mora em Londres e outro mora em Milão, na Itália. E os 2 são engenheiros de software, programadores sêniores. E quando eu vi essa conexão, eu mandei mensagem para eles, falei assim, e aí, como é que é? Vocês usam metodologias ágeis? Ai, meu Deus, era melhor não ter perguntado. Scrum, blá, 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 blá. E aí eles me falaram quais são as ferramentas que eles usam lá. Então, aí, a gente começa daí. Se eu vou adaptar as metodologias ágeis agora para o ensino superior, para o ensino de forma geral, e no meu caso, para o ensino superior, eu primeiro preciso entender como que esses 4 pilares, eles entram dentro do meu planejamento e da minha sala de aula. Porque a sala de aula é o palco final. Eu costumo, na capacitação de professores, eu costumo dizer assim, não adianta vocês entrarem na sala de aula com um monte de slide e um monte de conteúdo. A mágica não vai acontecer colocando uma tecnologia bonitinha, engraçadinha, cativante, lá no final de 2 horas de aula expositiva. Isso não existe, gente. Então,
O planejamento é que tem que ser diferente. E é aí que entra a integração que eu faço entre os 4 tipos de metodologias e a taxonomia de Bloom. Então, a partir do objeto de conhecimento que eu tenho, eu integro o perfil de metodologias e as estratégias que, dentro dessas metodologias, ativam os neuroprocessos que eu pretendo que os meus alunos desenvolvam. Então, o preâmbulo dessa história é mais ou menos por aí. Numa paradinha, quer perguntar alguma coisa? Vou perguntar aqui. Vamos ver o que o pessoal está comentando. O Daniel bateu palmas ali para a questão do ultrapassado. Ultrapassado. Ele colocou até o hífen ali. Deixa eu ver se alguém... Pessoal, se vocês forem tendo perguntas, vão aproveitando a oportunidade que eu vou lendo, porque aqui é para a gente poder dialogar, tá bom? Então, e daí eu gostaria de ver, por exemplo, um exemplo seu. Se a gente fosse pensar hoje no planejamento para a área... Pode ser para a área da saúde, que todo mundo tem. Nós estamos no nosso grupo com a maioria dos professores do ensino superior e da educação básica também. E da educação básica tem da educação infantil. E daí nós gostaríamos de ver com você um exemplo que mostre essa fusão ainda nessa fase de planejamento. Antes que eu chegue em sala de aula, como que eu tenho que adequar, né? Porque a gente já vem discutindo há algum tempo no nosso clube exatamente a questão da possibilidade de mesclarmos essas estratégias pensando em quem são os nossos alunos e o que eu quero com aquele conteúdo, né? O que tem para trás do conteúdo é o processo do ensino, porque a gente tentou iniciar o grupo sempre nessa perspectiva. Não vamos nos modismos, porque quando a gente fala em metodologia ativa, todo mundo fala, é PBL, virou... Né? Parece que você está conversando. E fazem um Frankenstein de PBL. Quem fez curso de PBL e quem fez curso de Design Thinking, quando vê as pessoas falando por aí o que fazem, chamando de PBL, chega a dar 10 tipos de palpitação diferente. Isso eu nem falo nada, porque aqui eu trabalho, o currículo onde eu trabalho, ele é organizado em PBL. Nossa, que legal! Estamos, inclusive, passando por uma reformulação de PPC, em que algumas mudanças que estão sendo propostas, muito provavelmente vai limitar, né? Na verdade, já vou falar para você ver nessa coisa de agilidade, deixa eu pegar o gancho para isso virar realmente um papo legal. Existem, 2018, 2017, 2018, saiu uma publicação fazendo uma análise retrospectiva dos 20 anos de PBL pelo mundo, com experiências, principalmente currículos de cursos de medicina e cursos de saúde em PBL. E o que se chegou à conclusão lá em 2017 e 2018? Que PBL já não era mais a melhor metodologia para o tempo atual. Por quê? Porque ela foi concebida em um tempo em que não havia democratização da informação. A informação estava nas bibliotecas, com os professores e nas salas de aula. Então, para isso, era criado todas aquelas 7 fases do PBL, de discutir, de levar o problema, de ir para a biblioteca, fazer o levantamento, fazer a discussão. Porque lugar de aprender era sala de aula. Então, o PBL é o pioneiro em trazer a ideia de lugar de aprender a todo lugar. Lugar de aprender fora da sala de aula. Mas com a era pós-digital, que veio com o smartphone, bem depois de PBL, né? A gente tem a democratização do acesso à informação a toda hora, a todo lugar. Tá? E aí, eles começam a ver que os resultados fantásticos que se tinha na década de 80 e na década de 90 e no início dos anos 2000 com o PBL, especialmente, estão pedindo para eu citar o nome do artigo. Gente, faz tanto tempo que eu li, mas eu posso ir atrás, porque faz muito tempo que eu li. Faz muito tempo. Inclusive porque desde nessa época, quando eu li, eu falei, mas existem coisas no PBL que são fantásticas. Então, a avaliação... E aí, voltando para as metodologias ágeis. Então, não vamos fugir do assunto, né? Então, aí, o que a gente quer com metodologia ágil quando a gente decide que... Como você vai decidir que precisa a metodologia ágil? Eu acho que a primeira pergunta é essa. Eu tenho uma aula
Como que eu vou decidir que eu preciso de uma metodologia ágil? Na verdade, você não tem uma metodologia para toda a aula. Você tem a estratégia que vai fazer a metodologia carregar. Então, por exemplo, quando eu formo professores, eu alinho as ágeis e as suas estratégias com a categoria factual de conhecimentos. Por quê? Porque as metodologias ágeis, naqueles 4 pilares, elas colocam o aluno para aprender entre pares, elas geram significação, elas precisam de colaboração, elas precisam desenvolver colaboração e elas são melhores quando você faz micro tudo, micro learning, micro tempos, micro atividades. Então pare para pensar, o que é a categoria factual de conhecimento na taxonomia de Bloom? Tudo que leva fato, evento, lei, nome, data, tudo aquilo que precisa, eu falo assim, tudo que precisa decorar. Tá? Tudo que precisa decorar entra na factual. Qual é o grande problema que você tem com os alunos quando você tem, por exemplo, anatomia? Dei aula de anatomia há muitos anos. Anatomia, por exemplo, é um monte de nome para decorar. Então, pare para pensar uma aula em que você vai entrar e vai falar de acidentes anatômicos do úmero, do membro superior. Isso não tem lógica. É por isso que quando se conecta o acidente anatômico com um fato real, o aluno grava. Isso é uma metodologia. Isso você pode transformar em ágil ou em ativa. Depende do que você fizer. Depende da estratégia que você usar. Então, o que faz a metodologia não é a metodologia, não é a definição dela. É como você age com ela, qual a estratégia que você seleciona. Por exemplo, eu até listei aqui nos livros e em tudo que está relacionado a esse livro, que é a minha referência original, de onde saiu tudo que eu faço e tudo que eu fiz, eu me aposentei o ano passado. Então, durante muitos anos, isso foi o meu guia, né? Por exemplo, eles citam que o Design Thinking é uma metodologia ágil. Ele é ágil quando você, no duplo diamante, pega a primeira fase do primeiro diamante. Quando ele passa da primeira para a segunda fase, ele se torna ativa. Porque os processos... Porque na divergência... Tudo que permite a divergência é ágil. Tudo que faz a confluência é ativo, porque aí você precisa ancorar em conceito. Então, note, mesmo para uma aula de anatomia, onde você tem como meta que eles guardem os 12 pares cranianos, nome dos 12 pares de nervos cranianos, por exemplo, você tem um momento em que você precisa da ágil, e lá na frente você vai precisar da ativa para pegar essa significação e trabalhar o conceitual dela. Onde o conceito dos nervos encontra o conceito da motricidade, da sensibilidade, então são os pares cranianos, áreas, tal. Isso daí já e não existe caixinha. Na inteligência artificial, eu até separei aqui para falar para vocês. Quando eu trabalho ágil, eu trabalho com a categoria factual, que é do conhecimento, essa que eu falei de decoreba, né? Tudo que gera decoreba. E quais são os neuroprocessos cognitivos que eu atuo para essas metodologias ágeis? O conhecer, o compreender, o analisar e dependendo do grau da turma, do momento curricular da oferta, que a gente chama de maturidade cognitiva dentro do curso superior, o inovar. Você pode propor estratégias de inovação mesmo com as ágeis, porque normalmente o pessoal fala assim, você precisa lá das imersivas, das analíticas. Não, você pode conseguir com as ágeis, depende da estratégia que você usar. Então, por exemplo, dá para trabalhar com o Design Thinking Express, que é um recorte do Design Thinking, aonde você, por exemplo, pode ter, pensando em orgânicas, estratégias orgânicas, você tem um board, um mural, ou pode ser digital também, aonde você pede para que os estudantes que estão aprendendo relacionem
nome com fato ou nome de estrutura com alguma significação que você deu. Então, é sempre importante na Ágil a significação, a relação entre as pessoas. Você precisa botar o aluno para falar aprender com o outro. Então, é aí que vem como é que chama? As aprendizagens horizontais, você criar grupos, você criar desafios, aonde eles se consultam, você sair do centro e você deixar ali, porque a hora o que protagonismo você sai... deles, né? O protagonismo Sim, mas deles não só e o protagonismo, colaborativo. a organização disso daí. Ele precisa organizar a fala dele. E nesse ponto, a inteligência artificial é uma ótima ferramenta lúdica, porque a inteligência artificial, ela precisa que você se comunique bem. E hoje em dia, os jovens têm um péssimo problema de comunicação. Então, onde todo mundo vê problema, onde todo professor vê problema, eu estou vendo uma coisa super legal se os professores souberem explorar. Porque para construir um prompt, a base da engenharia de prompt é comunicação. E comunicação não é o que eu estou falando. Comunicação é o que você está entendendo do que eu estou falando. Enquanto o professor mantém a exposição, ele não sabe se o aluno está entendendo o que ele está falando. Mas quando o professor usa uma estratégia, tipo, na inteligência artificial, os prompts de lei de Pareto, os prompts de tarefa simples, tem uma técnica chamada técnica da grande ideia, que é muito legal. Quando eu dou curso, eu ensino a usar a técnica da grande ideia para fazer compartimentalizações. Então, basicamente, você pode usar método Pomodoro com inteligência artificial. Não existe assim, vou fazer uma única coisa e essa única coisa é uma estratégia completa. Isso é um pensamento do passado. Com inteligência artificial, a gente pode integrar muita coisa. Então, a Ágil, ela é just in time entre a aprendizagem, aplicação e avaliação, o tempo é curto. As bibliografias internacionais geralmente falam aí de margem de tempo. Um fez isso, outro fez quantos minutos e tal. Eu prefiro pegar os blocos de neuroprocessos cognitivos. Os blocos de atenção de uma pessoa, hoje, eles dependem da atenção ativa inicial. Então, por exemplo, eu comecei a conversar com você. Se nos primeiros 6 minutos eu não tiver sido interessante, a tua audiência começa a cair. Porque eu não consegui despertar a curiosidade e a atenção ativa. Agora, se eu consigo nos primeiros 6 minutos despertar a curiosidade e a atenção ativa, aí eu consigo que a mente que aprende crie blocos. Entendi. De cerca de 15 a 20 minutos, que é onde está baseado o método Pomodoro, que trabalha com 17 minutos. Então, então eu vou começar os primeiros 17 minutos? Não. Os primeiros 6 minutos de aula são decisivos se essa mente vai se abrir para isso ou não. Então, os 6 primeiros minutos são, por exemplo, o que a gente chama de touch point. Você usa estratégia para chamar atenção. Eu já usei... eu via a série que estava no momento, pegava um trechinho da série, gravava na tela do meu computador e projetava 1 minuto, 2 minutos de uma série que tinha um diálogo, que tinha alguma coisa a ver com o que eu ia fazer. Então, meus alunos acabavam entrando na sala de aula curiosos o que ia acontecer no começo da aula. Ou era um vídeo, ou era um trecho de alguma coisa, trecho escrito. Tá? Um trecho escrito, uma notícia, uma tecnologia nova, alguma coisa. Porque são esses 3 a 6 minutos iniciais que vai transformar como a mente que aprende vai se conectar com o seu objeto de conhecimento. E você precisa de 2 coisas, emoção e curiosidade. As duas juntas são imbatíveis. Agora, se você conseguir despertar uma delas, você já consegue que eles entrem nos eixos. Aí sim vão entrar as outras metodologias. Então, no curso de uma aula,
o que normalmente acontece? Geralmente você tem alguns fatos, alguns nomes, algumas apresentações desse objeto de conhecimento para fazer, como, sei lá, nomes de anatomia e tal. Aí você vai entrar no processo em si, aí você já vai mudar de estratégia, porque a ágil já não serve. Então, você tem ali 8, 10 minutos aproximadamente, 12 minutos, aonde você tem que envolver a atenção de quem está assistindo com uma ágil. Qual vai ser essa ágil? Ele tem que estar preparado para isso. E aí entra o outro lado. Não se faz mais nada hoje sem modalidade híbrida. Porque o aluno não aprende naquele tempo entre as quatro paredes. Ele tem que vir aguçado, ele tem que vir borbulhando. Porque se ele não vier borbulhando, você pode plantar bananeira e ele não vai prestar atenção. Entendeu? E aí, a partir daí, a aula vai evoluindo. Então, numa aula, eu posso usar cerca de 3 recursos diferentes. Qual vai ser o principal recurso? Depende, qual é o meu objetivo da aula. E aí eu vou para a taxonomia de Bloom. A hora que eu encontro o verbo que define o objetivo da minha aula, eu vejo aonde ele está no processo cognitivo, em que complexidade que ele está, eu construo o caminho com os verbos de chegada, porque tem uma escadinha para construir a chegada até ele, tá? E se ele é o meu objetivo, tipo assim, eu uso uma expressão que ela é muito fática, mas ela é muito... ela pode chocar algumas pessoas, tá? Mas eu vou usar também com vocês. Quando começa uma aula, você tem que saber aonde você quer chegar com o aluno. Ele tem que fazer o quê no final da aula? E se a única resposta que você encontrar passar por alguma coisa da palavra conteúdo, você está errado. Você não está no caminho certo. Então, quando você vai para uma aula, você tem que saber o que esse aluno tem que fazer ao final. Aplicar, organizar, solucionar, propor, diagramar, combinar, projetar, planejar. O que ele tem? Estudar. Estudar não é verbo de taxonomia de Bloom. Ele tem que aprender. Aprender, todo mundo aprende. A gente aqui está conversando e estamos aprendendo. Então, veja que a gente não foi formado para... Nós, pelo menos na saúde, nós não fomos formados para isso. Não. E é só quando eu defino esse verbo que eu consigo entrar na sala de aula e aí eu tenho que deixar claro para eles onde eles têm que chegar. Então, eu entro na sala de aula e falo, ao final, nós teremos que... 3 pontinhos. Então, e que eles saibam, né, professora? Porque muitas vezes, Denise, o aluno é tão um objeto quase inanimado por muitos professores. Eu estou indo lá, né? Você já parte daquele princípio. Estou indo dar aula. Aí a pessoa tem o objetivo que ela fez meramente raso no início do semestre no plano de ensino. E a partir dali o foco é qual? O conteúdo. E aí você chega e pensa, o professor, eu tenho só que ministrar, né, para não dizer dar esse conteúdo, porque a gente ouve muito. Eu trabalho com desenvolvimento docente, uma das principais resistências que eu encontro, depois até quero uma dica sua que também trabalha com formação docente, é quando a gente chega para poder falar, para dialogar com esses docentes e a cabeça deles continua no conteúdo. Eu tenho que dar esse conteúdo. Olha, dar esse conteúdo para mim vira assim, parece que é uma facada que você está recebendo. Olha, eu acho assim, a gente foi formado assim. A gente foi formado assim, né? Mas acredito, as pessoas, até estudando neuroprocessos, o nosso sistema de alarme de medo que está lá no sistema límbico, ele se alarma toda vez que eu tenho que mudar. Toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa que eu nunca fiz. E o que aconteceu? Esse modelo, ele serviu durante muito tempo. Porque existiu durante muito tempo, o conhecimento só estava no professor, na biblioteca e nos livros. Na oralidade, né? Que o professor só que aí veio a era digital e depois a era pós-digital, e tudo mudou. Então, quando o conhecimento foi socializado,
O papel do docente mudou. Sim. E o que eu costumo dizer agora com a inteligência artificial é o seguinte: se você reclamava, eu sempre falo assim, vocês sempre reclamaram que o aluno copiava e colava do Google. O que vocês estão reclamando de inteligência artificial agora? Ele está continuando a fazer o que ele sempre fez, só que de um jeito diferente. Então, só Mas preparou, qual é o problema? Se a atividade que eu dou para esse aluno, ele é capaz, ela se basta em si, numa busca Google, ou hoje no chat GPT, não é o aluno que está errado. É você que tem que mudar o tipo de atividade que você está pedindo. Porque o que você está pedindo não forma para competência, forma para conteúdo. Então, a gente volta para isso. Onde ele tem que chegar no final da aula? A hora que eu descubro esse verbo, aí eu vou lá e vou ver qual é a metodologia, aspas, a metodologia principal. Eu posso usar várias. Mas a principal ali, aquela que eu tenho que estimular mais durante aquele módulo, às vezes você dá módulos que duram 2 aulas. Eu trabalhava assim, eu tinha temas que duravam 2, 3 aulas, né? Então, eu identificava qual era a principal e ia fazendo essa progressão, mas batendo sempre naquela principal toda a aula. Porque o aluno precisa de repetição. Ele precisa repetir. E a outra coisa importante, se o final da sua aula é gente, legal, beleza, até a próxima aula, por hoje é só, você está errado também. Isso não existe mais. Ao final de toda a aula, você tem que dedicar em torno de 8 minutos, 6 a 8 minutos, com uma ágil. Aí a ágil é fantástica, por incrível que pareça. Com uma ágil, just in time, short form, 6 a 8 minutos, onde o aluno faça as conexões de tudo que ele aprendeu, sem precisar ir lá e olhar na anotação que ele fez. Porque se você fizer uma pergunta que estava escrita no slide e ele precisar olhar a anotação que ele fez do slide, ou você antecipa os slides. Eu sempre antecipei os meus slides para os meus alunos, com 1 semana de antecedência, e eu fazia uma coisa. Olha lá, quem queria dica, gente? Dicas de antes da inteligência artificial, que eu continuo fazendo com a inteligência artificial agora, ensinando professor. Eu sempre trabalhei com sala de aula invertida desde 2014, tá? Desde 2014. E para fazer sala de aula invertida, é uma longa história, mas enfim, eu disponibilizava os meus slides e eu colocava erros propositais nos slides. E aí os alunos vinham. E eu falava para eles, deem uma olhada, vejam se tem alguma palavra diferente, algo que vocês, que chame a atenção, que a hora que eu tiver com a aula andando, vocês podem me perguntar e tal. E aí, quando eu chegava no slide, um slide no meio de todos, sempre tinha um erro, sempre. Quando eu chegava nesse slide, eu, tal, não sei o quê, eu explicava, eu passava por cima do erro, mas eu não apontava o erro. E eu esperava para ver quem ia fazer isso. Se chegasse no final da aula e ninguém tivesse manifestado, eu falava para eles assim, tem um erro no slide dessa aula e ele vai cair na prova. E como vocês não viram antes, então agora se aprumem. Qual é, professora? Qual é? Não sei. Na próxima aula, vocês têm uma chance de me provar que vocês leram e encontraram um erro. Eu corrigi o erro falando. E eles ficavam enlouquecidos. Só que quando você faz isso sistemático, isso não pode ser uma aula só. O professor, a conduta dele que guia o comportamento de aprendizagem do aluno. Então, se eu chego sempre atrasado, não queira que o aluno vai olhar os slides antes. Ele não vai, porque você não dá para ele a noção de prioridade. Então, quando você vai repetindo isso, o que acontece? Chega um momento em que eles entram para a sala de aula, a hora que eu entro, eu falo assim, professora, eu já sei onde está o erro. Eu acho que eu sei onde está o erro de hoje. Então, veja, você cria, olha lá que eu falei, a emoção e a curiosidade. Olha que coisa boba, né? Olha que coisa simples. Então, todo mundo fica falando, nossa, precisa de muitas e muitas coisas. Jones, oi, Jones. Nossa, trabalhamos juntos lá em Fortaleza. Passei 4 anos em colaboração técnica. Eu me aposentei na Universidade Federal do Paraná e passei 4 anos na Federal do Ceará em colaboração técnica e foi
na oportunidade que eu tive de conhecer muitos colegas docentes lá, e o professor Jones foi um deles. Poxa, quanto tempo, Jones, bom ver você. Mas veja, a ideia é justamente essa, você não precisa de muita coisa. Então eu tinha uma sistemática. Eu sou ótima, eu sou boazinha, tudo, mas eu sou a malévola na sala de aula. Tudo tem regra e todo mundo segue regra. Então, não é porque eu trabalho com metodologias inovadoras de ativação, de aprendizagem, que vai virar a casa da mãe Joana. Então, por exemplo, eu sempre conto essa história para ilustrar e para fechar esse papo de a gente precisa de muita coisa. Não, a gente precisa de ser exemplo e ser consistente. A mente que aprende precisa de consistência. Então, eu tinha uma turma, uma das minhas turmas, eu tinha aulas 2 da tarde. Então, nessa turma, tinha uma rotina. Eu trabalhava num campus muito afastado, que o ônibus, para chegar no horário, ele chegava no ponto às 1:55. E não dava tempo dos alunos chegarem até a sala de aula às 2 cravado. Então, quem chegava nesse ônibus levava pelo menos 10 minutos para chegar. Então, o que eu fazia? Pode entrar até as 14h10. E no primeiro dia de aula, eu tinha o contrato didático com eles. Olha, entra em silêncio, não atrapalha o colega está entrando, e até porque isso tem a ver com o que eu faço. Então, por exemplo, eu sei que nos 6, 8 primeiros minutos eu estou despertando emoção, atenção, curiosidade. Se tiver quebra desse clima, eu não consigo engajar a turma de novo. É neuroprocesso, atenção, são pessoas, né? Então, eles sabiam que podia entrar até as 2h10. 2h11, 2h12, 2h15, abria a porta, eu não precisava falar nada, eu fazia assim, ó. E aí eles entravam no próximo horário, né? Então, veja, para chegar nesse nível, vocês vão falar assim, impossível. Não, eu estava sempre na sala de aula 1h30, às 1:45, toda a tela, projeção, tudo que eu ia usar de material, estava tudo separado. E eu estava à disposição naqueles minutos, da 1h30 até as 2, enquanto eu preparava as coisas. Tem dúvida? Vem falar comigo. Então, veja, você precisa criar os espaços, tá? Como diz, eu sou boazinha, mas espera lá. Tem regra. E aí, entre outras coisas, tinha essa coisa do atraso. Lá pelo meio do semestre, teve um evento e eu tinha trabalho nesse evento lá em Fortaleza. E acabou que eu esqueci de mandar os slides antes. Foi um evento que começou tipo numa quinta e terminou no domingo. Eu esqueci. Eu me preparei para o evento e esqueci de mandar. E na segunda-feira, sei lá eu por quê, teve trânsito, eu atrasei. Eu cheguei 1:50 na sala de aula, 1:55, antes das 2. Eu ponho a cabeça para dentro da sala de aula. E a turma inteira, 52 alunos. Gente, eu não trabalhava com pouco aluno, não. Então, não vem com essa, mas a minha turma não dá. Não, eu já cheguei a trabalhar com 52 alunos em sala de aula. Então, dá sim, tá? 52 em peso. Poxa, achamos que a professora Denise tinha morrido. Uai, gente, por quê? Eu olhei no relógio e falei, são 1:55. Não, professora, cadê os slides? Cadê o erro da semana? Cadê não sei o quê? 1:55? Não tem aula montada. E aí eu comecei a perceber a magnitude da corresponsabilidade que eu estava criando com esses alunos, que é subliminar. Você não conversa isso com eles. Você não tem... Esse não é um diálogo nas linhas, isso é entre linhas. Então, é a sua postura, é a sua conduta, é o que você leva, é a forma como você leva, o jeito. Eu sou brincalhona, eu brinco com eles e falo assim, palavrão, gente, bem colocado, é adjunto adnominal de intensidade. Então, se eu falar tal coisa, olha, que coisa tá tão boa que tá boa pra barará. E eles morriam de rir. E aí, nos pontos de marcação de neurodidática que a gente faz, quando você flutua pelas metodologias, quando você fecha esses ciclos, vai passar de um ciclo para outro, de fato para conceito, de conceito para
organização, imersão, metodologia imersiva, tal, então você precisa fazer uma marcação de mudança, tipo assim, você tem que virar uma chavinha. E essa Sim. chavinha, eu uso o que faz parte de mim. E eu brinco assim, olha, não confundam Arquipélago Fernando de Noronha com Magrela fumando maconha. Não é por aí. Então, quando eu fazia trocadilhos, era um sistema de marcação auditiva. E aí eles paravam para prestar atenção, porque eles sabiam que tinha alguma coisa em destaque, alguma coisa ia acontecer. Então, veja, quando você trabalhar com metodologias, a primeira coisa que você precisa conhecer são os neuroprocessos de aprendizagem. A segunda coisa são os seus objetivos, de preferência, dentro de uma coisa que é internacional, que é a taxonomia de Bloom. Ela facilita até para a gente treinar ajuste fino de inteligência artificial, que é o que a gente faz hoje ensinando professores. Acho que, de uma maneira geral, é isso. Tá, então, eu vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas e eu já vou colocar, porque ontem, já avisando o pessoal aqui, depois já vou divulgar lá no grupo também, eu adquiri o livro da professora Denise, um e-book, já está aqui impresso, ó, hoje eu não consegui ter o tempo para levar, porque eu sou da era, né, como eu falo, fiz todo digital, mas eu falei, eu vou precisar imprimir para eu poder fazer as minhas anotações. Por isso que ele foi feito desse jeito. Então, olha, então é um material de formação docente especializado, de inteligência artificial. Eu peguei e chama assim, ó, Inteligência Artificial Guia Definitivo para Docentes. E tem mais livros lá também, mas eu adquiri esse inicialmente. E aí eu vi que você falou agora há pouco sobre a questão da comunicação, que eu não estou comunicando para mim, mas para quem está me ouvindo, e essa pessoa precisa entender. E quando a gente vai conversar lá no chat GTP, o meu filho, eu tenho um filho grandão e um pequenininho, tá, Denise? Outro dia a gente vai bater muito papo ano que vem aí em Curitiba, daí a gente atualiza as nossas questões pessoais. Vamos nos ver mais em Curitiba. Isso. E daí eu já falei para Rafa, e Rafa te espera em Curitiba em maio, hein? Eu tenho uma oficina para ministrar, mas por favor, Denise, você não vai se inscrever lá na minha oficina, não, porque senão a minha amiga Ludmilla tem o professor Rui. O professor Rui é um dos especialistas em TBL aqui no Brasil. E nós ministramos juntas, na época da pandemia, nesse mesmo congresso, né? Uma oficina. E aí o congresso ele aconteceu de forma remota e nós ministramos a oficina sobre como conduzir o TBL naquela fase remota. E foi um ano retrasado. Aí quando nós abrimos a sala do curso, quem está lá? O professor Rui. O Rui já veio aqui na minha cidade ministrar um curso, que ele foi indicado pela Ludmilla, que também esteve na instituição dela, fazendo formação docente na época da implantação do curso de medicina. E aí nós falamos lá no privado, nós falamos assim, Ludmilla do céu, quem está aqui no nosso curso? O Rui, e agora? Aí e agora? Assim, e agora? Né? Agora eu tô pensando aqui, não, nem olha lá no cronograma, Fabiana e Ludmilla, que senão nós vamos falar assim, e agora, a Denise aqui no meu curso, meu Deus. Mas a gente vai bater papo. E daí, voltando lá no chat GTP, logo que começou, o meu filho falou, não, mãe, isso é ótimo, que ele é engenheiro civil, o mais velho. E ele não mora aqui na cidade onde eu estou, você tem que usar para isso, para aquilo. E ele também trabalha como docente, então ele vive se atualizando, fazendo cursos, e ele já estava usando desde o início. Aí eu fui, baixei e comecei a tentar dialogar. E aí eu falei assim, eu tô me comunicando muito mal. Aí eu mandei para ele, falei, olha, Murilo, é o seguinte, esse negócio não entende o que eu falo. Eu não tô sabendo falar, você me explica quais são as estratégias. Então, ele me ajudou na época, mas eu acredito que agora, com o teu livro, eu vou conseguir entender muito bem. E daí você usou a palavra prompt, né? Você falou assim, então a gente tem que preparar o prompt. Então, às vezes, muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo ou que poderão nos ouvir depois, podem também não saber o que é o prompt, que logo no início do teu livro eu vi que traz todos esses conceitos vinculados à inteligência artificial para que nós possamos aplicá-los. Então, eu vou pedir para você falar o que é prompt. Depois, tem uma pessoa que tinha feito uma pergunta que eu quero já colocar aqui para poder ver para você. Se você quiser ir falando, eu vou rolando aqui, porque eu já faço outra pergunta. Olha só. Vamos lá, o que é o prompt? Vai rolando aí que eu te ajudo daqui. Tá. O grande problema da massa das pessoas é que as pessoas entraram naquela onda, naquela hype de chat GPT, como entraram no Google, fazendo qualquer pergunta de qualquer jeito e não entenderam que a ferramenta
eu brinco assim, é um cérebro que você vai ensinar do zero. Ah, mas ele vem pré-treinado. Ele é pré-treinado num monte de coisa. Então, o que eu estou falando agora, se eu estivesse escrevendo, seria um prompt, tá? Então, prompt é a linguagem, é o idioma que me permite comunicar com a máquina. Mas essa máquina, ela foi treinada de uma maneira específica. Então, a forma com que você constrói a redação desse prompt é que vai determinar que as respostas de qualquer inteligência artificial sejam boas ou ruins. Aliás, tem duas, na verdade, são duas coisas. A forma como você redige e o treino de ajuste fino que você já deu para ele. Então, é assim, é alguém que está entrando agora, você contratou um assistente, ele sabe mexer no computador, ele sabe mexer em editor de texto, ele sabe mexer em planilha, mas ele não entende nada da sua área. Então, e ele não conhece as palavras que você usa. Então, você não vai, se você contratou esse assistente, você não iria sentar e falar assim, olha, agora eu quero que você faça um documento, faça uma busca e organize um texto, sei lá, um texto com movimentos, vou pegar da minha área, movimentos calistênicos, que hoje eu fiz uma piadinha, né, com a galera da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, que está numa turma exclusiva de prompts educacionais, que é o Prompt Edu. A gente formou uma turma exclusiva para professores fisioterapeutas, né? E hoje eu fiz um trocadilho com eles, assim, ó, as atividades calistênicas. As atividades calistênicas são aquelas que o corpo vai fazendo, não é treinar na academia, mas o corpo vai fazendo e vai... conforme ele faz, ele treina, e conforme ele treina, ele faz, é algo mais suave, né? O treino do chat GPT acontece assim. Cada prompt que você faz, você está, ao mesmo tempo, atribuindo uma tarefa e começando a treinar ele. E uma vez que ele foi inspirar, a rede neural, o modelo de linguagem, ele é formado por redes neurais. E o funcionamento dessas redes neurais, elas são inspiradas no funcionamento das redes neurais humanas. Ou seja, na máquina também, ela forma sinapses para um conjunto de 3 coisas: palavras-chave, contextos e significados. Toda vez que você atribui qualquer comando, você precisa da palavra-chave, dar o significado dentro de um contexto. E aí você dá a chave de comando. O que você quer que ela faça com isso? Uma lista, uma busca, uma pesquisa, um resumo, uma análise, enfim, né? Que não foge muito do que é o que a gente vai fazer numa aula, como a gente estava falando agora com metodologia ágil. Né? Então, eu acho assim, o professor que aprende a lidar com o chat GPT, ele, em 2024, ele vai dar um salto quântico na forma dele agir na sala de aula. Porque durante muito tempo, por causa da coisa do conteúdo, do conteudismo, a gente ficou numa bolha e foi aprendendo a repetir padrões muito ruins. A gente não falava para o aluno, a gente falava para a gente. Se eu perguntar para você qual é a sua melhor aula, eu tenho certeza que não vai ser a mesma que os alunos vão dizer. Qual é a melhor aula da professora? Não vai coincidir. Porque, em geral, a nossa melhor aula é para a gente. E quando você sai do conteudismo, esse é o maior choque. E, para mim, eu acho que essa é a maior resistência que as pessoas encontram. Sim. Elas têm que se reinventar. Elas descobrem que elas não têm mais um poder que, na verdade, nunca existiu, né? Mas elas não têm mais esse poder. E aí, essa desconfiguração de poder exige 2 coisas. Que eu aprenda a me comunicar, que talvez eu não saiba, porque antigamente a palavra do professor era majoritária e acabou, o povo que se vire para entender, né? E segundo, que eu tenho que incorporar tecnologia, que nem sempre as pessoas são muito interessadas nisso daí. Isso. Né? Eu me formei com máquina de escrever. Hoje eu capacito docentes para trabalhar com pesquisas com inteligência artificial e sala de aula com inteligência artificial. Gente, se eu conseguir, todo mundo consegue.
Obrigada, Denise. Ó, eu vou responder, porque a gente tem 5 minutinhos, pessoal, para quem está nos ouvindo aqui. E já as duas últimas lives, nós infelizmente tivemos uma ruptura muito brusca no nosso discurso. Eu tive que convidar novamente a Tô olhando pessoa, aqui embaixo né? no relógio para não fugir do tempo. Isso, a gente está aqui com 5 minutinhos, infelizmente. Aí ali a geografia passo a passo, né? Oi, tudo bom? Você Ela é muito conhece, ela falou fofa. assim, ó, vou comprar o seu curso. Eu também já sou a próxima aí na fila agora, porque eu já quero o curso. E eu vi que uma professora, a Cristina, ela tinha feito o comentário, né? Ela que tinha pedido o artigo para você. Como eu fiz o curso do Fire, que é lá para os profissionais da área da saúde, a gente ainda mantém uma rede de comunidade de práticas, né? Geralmente dá para a gente pedir, eu vou perguntar que talvez alguns deles Inclusive, possam. é legal ver hoje o que se tem sobre, porque eu lembro que quando eu li esse artigo, eles estavam fazendo um retrospecto, porque os alunos tinham uma curva de aproveitamento muito boa e eles estavam vendo essa curva decrescer. E aí eles fizeram essa pesquisa e aí chegaram a essas conclusões. Denise, aqui o professor Jomar, ele mandou para mim, o Jomar, ele é um médico lá de Sete Lagoas, tá? Lá da Faculdade de Sete Lagoas, FAC7, ele colocou aqui para mim no WhatsApp agora. Opa, estava com saudades, parabéns pela live, tá? Amanda aqui também. Obrigada. Tá? Obrigada, Jomar. E outra questão da Cristina, então eu vou ver esse, e a UEL, ela publicou esse ano uma retrospectiva também, mostrando o passo a passo de como eles fizeram toda a reconfiguração do PPC, já não com aquele atributo vendo o PBL, né, como a essência, e eles realmente fizeram essa revisão que você comentou, que o PBL hoje não é, talvez, a melhor estratégia pedagógica. Sou especialista hoje em design de PPC, em conduzir design de PPC a partir do que o grupo ou a instituição deseja. E isso é uma coisa muito clara, inclusive porque hoje é muito difícil de você ter um curso todo fechado numa metodologia só, porque as coisas estão mudando com velocidade muito alta. Então, é mais seguro você trabalhar com estratégias e flexibilidade, com designs mais flexíveis e mais ágeis. Vamos aproveitar a nomenclatura do que antigamente. Antigamente, não. O PBL era... ele foi durante décadas. Não tem nem discussão. Né? Isso. Não tem nem discussão. E então aí a gente só está com 3 minutinhos para encerrarmos. Eu anotei aqui o da Cristina, então depois a gente vê como ela também está no grupo, o que eu conseguir eu coloco lá no grupo, tá? E eu acho que podemos encerrar então, né, professora? Eu tô com a dor no coração que dá vontade de isso ficar 2 horas para poder ficar dialogando. Nossa, tem muita coisa envolvendo esse mundo. Agradeço muito, muito, muito. Foi um momento muito enriquecedor. Sair daqui realmente com vontade de aprender mais, porque eu preciso, nessa área da inteligência artificial, agora agregar muito ao meu trabalho. E depois também trabalho anatomia. Trabalhei muitos anos, sair, talvez eu volte. Depois a gente vai trocar figurinhas por aí também sobre a questão da anatomia, tá? Professora, muito obrigada, minha querida.